Olá pessoal, vamos para a aula dos chakras, aula importante. Sugiro pegar papel, caneta, fazer anotações, porque essa aula ela vai ser a base do tratamento e do autotratamento com Reiki, tá? Então, o significado da palavra chakra na língua sânscrita é roda de luz. E os chakras, eles são um centro de energias que representam, gente, os diferentes aspectos da natureza do ser humano, da natureza sutil do ser humano. Eles estão relacionados tanto ao corpo físico, mas aos corpos sutis também, como o corpo emocional, corpo mental, corpo energético, espiritual, tá? Os 7 chakras principais que a gente vai falar hoje, eles ficam localizados ao longo da coluna vertebral, tá? E segundo a tradição hindu, eles seguem cores dos arco-íris. Então, falando um pouquinho a respeito do chakra coronário, que fica ali no topo da cabeça, ele tem a cor lilás, varia entre lilás, dourado, certo? Para equilibrar esses chakras, muita gente usa quartzo branco, ametista, diamante, florita. Ele representa, gente, a nossa ligação com o alto, com a energia superior, com o universo. E a função desse chakra, quando ele está equilibrado, é evoluir, ascender. Ele auxilia a nós seres humanos a sermos melhores, a nos aprimorarmos como ser humano, tá? E nós percebemos que o chakra coronário ele está em desequilíbrio quando a gente apresenta falta de inspiração, confusão, tristeza relacionada à falta de esperança, alienação ou hesitação em servir ao bem comum, sabe? Aquela pessoa com falta de fé, com falta de esperança, aquela pessoa que não consegue enxergar as belezas da vida, tá? Já o chakra frontal, a cor dele é azul índico. E as pedras para equilibrar esse chakra frontal é a sodalita, a azurita, a lápis lazuli, a cianita. A função desse chakra, ele representa a mente e a intuição, tá? Ele tem uma dupla função, que faz com que ele seja um dos mais difíceis de manter o equilíbrio, porque o excesso de um é uma característica que leva à falta da outra. Então, como assim, né, Bárbara? Ele está muito ligado à nossa intuição e à nossa mente. Então, quando é algo da mente, né, o nosso raciocínio lógico, muitas vezes acaba inibindo a nossa intuição. Sabe aquela vozinha interior que a gente tem assim que diz: eu não devia seguir esse caminho, mas daí a nossa razão vai lá e fala: não, vai por aqui, porque é assim, porque é assado, porque tem sinaleiro, porque não tem, nananã. E aí então, a importância de ter tudo isso equilibrado dentro da gente, porque daí as duas vão conversar de uma maneira mais branda, tá? Quando esse chakra está desequilibrado, né, a gente consegue perceber claramente uma falta de concentração, muito medo, cinismo, tensão, pesadelos, excesso ou falta de sono, tá? E muitos pensamentos. Sabe a tal da síndrome dos pensamentos acelerados que o Augusto Cury fala muito? Então, pessoas que estão com esse chakra em desarmonia, em desequilíbrio, eles têm a tendência de ter essa característica do pensamento
acelerado, muitos pensamentos, tá? É por isso que o Reiki ele vai ajudar a toda essa energia, né, a equilibrar tudo isso. Já o chakra laríngeo, a cor dele é azul claro. Ele tá ali na garganta, né, relacionado à nossa garganta. E as pedras usadas para equilibrar esses chakras, né, junto com o Reiki, às vezes as pessoas gostam de aliar, né, um método e outro. Então, as pedras ali que você pode usar é água marinha, quartzo azul, turquesa, larimar. A função desse chakra é o de se expressar, gente, tá? É a autoexpressão, a comunicação com as palavras-chave, tá? Ele ajuda a gente a relacionar aquilo que tá, a relacionar e exteriorizar o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, a gente percebe que esse chakra ele está em desequilíbrio quando a gente apresenta problemas de comunicação. Geralmente, quando a gente não consegue se comunicar, né? Quando a gente não consegue colocar o nosso conhecimento, a nossa expressão para fora, a gente desequilibra esse chakra quando a gente engole muitos sapos, tá? A gente percebe também que esse chakra laríngeo ele tá desalinhado quando a pessoa é mentirosa, fala demais, fala muita bobagem, quando ela esconde aquilo que ela sente, tá? Então, assim, esse chakra ele tá muito ligado com a nossa verdade, né? Ele faz ali a ponte, ele tá pertinho do coração, ele tá pertinho da intuição, né? Então, é um chakra que ele é muito importante, porque a verdade que eu quero dizer aqui é aquela verdade da alma, né? Quando a gente se expressa com a nossa verdade do coração, tá? Vamos falar mais um pouco dos chakras. Aqui é uma aula básica, né? Pra gente ter algumas curiosidades e para vocês entenderem de uma forma sucinta, para ir já se familiarizando com eles, né? Então agora vamos falar um pouquinho do chakra cardíaco. A cor do chakra cardíaco é verde, mas eu gosto também de relacionar com a cor rosa, porque é a cor do amor, né? Então, para a gente equilibrar esse chakra junto com o Reiki, a gente pode usar o quartzo rosa, o quartzo verde, a turmalina melancia, a esmeralda. E ele simboliza os centros das emoções. Esse chakra é o centro do amor e da sabedoria nas relações emocionais. Ele gera estabilidade, confiança, ele trabalha as manifestações reprimidas e as feridas emocionais. Então, aqui fica guardado ressentimentos, mágoas, feridas, e o Reiki vai ajudar a liberar tudo isso, né? Quando o chakra cardíaco ele está em desequilíbrio, a pessoa é muito instável emocionalmente. Ela sente uma sensação de opressão, de peso no peito, dor às vezes no peito. Eu tenho muitos clientes que mostram assim uma dor no chakra cardíaco quando eles vêm se consultar, né? E a gente equilibra ele como? Perdoando, né? Prática do perdão a nós mesmos e aos outros. E amando, né? E o chakra do plexo solar agora, falando um pouquinho dele, ele tem a cor amarela, ele tá bem ali, um pouquinho acima do umbigo, perto do nosso estômago, tá? E as pedras mais usadas para trabalhar junto, para harmonizar esse chakra, a calcita amarela, o citrino, né, amarelo, todas as pedras mais amareladas, tá? Os cristais, né? Ali nesse centro do plexo solar é onde mora o nosso ego, o ego de cada um.
e também a nossa força, o nosso poder pessoal, tá? Então, as funções primordiais desse chakra é o poder e a força de vontade. Então, aquela pessoa que ela não consegue terminar as coisas, que ela faz, começa, para, ela está em desarmonia, em desequilíbrio com esse chakra, tá? Ele também está relacionado como está a nossa digestão de situações, tá? Então, assim, se a pessoa é uma pessoa que ela guarda muito, ela não digere as situações na vida dela, é provável que esse chakra esteja bem desalinhado. O plexo solar, quando ele está em desarmonia, ele pode gerar uma pessoa muito egoísta, muito egocentrista, aquela pessoa furiosa, medrosa, cheia de ódio, tá? Tem dificuldade muito grande em digerir mesmo aquelas situações que aconteceram que ela não gostou, tá? E isso quando ele tá bem ativado, com excesso energético ali, tá? Agora, quando ele tá com baixa energia, a pessoa fica apática, sem força de vontade, fica insatisfeita, certo? Falaremos mais sobre os chakras nas próximas aulas. Falando agora um pouquinho do chakra sacro, ele tem a cor laranja, tá? As pedras usadas, jaspe, ágata de fogo, granada, coral. A função desse chakra é a ligação com a criatividade e a nossa vitalidade, tá? Ele está relacionado à nossa sexualidade, ele corresponde à nossa autoestima, energia sexual, à nossa expressão. É o centro energético do bem-estar físico, do prazer, da realização, sabe? E quando esse chakra está em desequilíbrio, ele pode gerar dificuldades sexuais, ausências de objetivos, sentimento de impotência, confusão, ciúme, inveja, desejo de possuir. Porque a inveja, gente, ela nada mais é do que aquele sentimento de incapacidade. Então, eu invejo o outro porque eu não me sinto capaz de ter aquilo, de alcançar aquilo que o outro alcançou. Então, esse chakra ele está em desarmonia, completamente desarmonizado. A partir do momento que eu começo a trabalhar isso dentro de mim, eu vou me sentindo capaz e vou correr atrás para conseguir possuir aquilo que eu quero, né? E aquilo que de repente o outro tem. E às vezes você vai olhar depois e vai achar aquilo que também não era algo assim, né? Tão importante assim. Então, trabalhar com chakras, né? Realmente muda muito, impacta a nossa vida, tá? Esse chakra ele está diretamente relacionado ao desejo e à vontade de viver, tá? De alcançar outros patamares, de enfrentar desafios, de viver o presente. Extremamente importante, né? Nós mulheres temos esse chakra bem... precisamos olhar com muito carinho para esse chakra, tá? Os homens também, claro, né? Mas as mulheres um pouco mais. Até pela história de vida, história do feminino, histórias antigas, né, que a gente carrega aí no nosso corpo, querendo ou não. E agora, falando do chakra básico. O chakra básico, ele tem a cor vermelha. E as pedras mais usadas para harmonizar o chakra, juntamente com o reiki, é a turmalina negra, preta, o quartzo fumê, a ônix e a hematita, todas as pedras escuras, né? A função desse chakra é a sobrevivência, que inclui a própria segurança e as necessidades físicas básicas, como comer, beber, dormir, ter dinheiro, ter coisas materiais, está ligado ao sexo também, o abrigo, todas as coisas que nos mantêm seguros, né, aqui na Terra, tá? Quando esse chakra ele está desequilibrado, a pessoa ela fica insegura, ela tem falta daquela gana, aquela vontade de viver, aquela atitude, sabe? E ela também, muitas vezes, pode apresentar atitudes violentas, tá? Fúria, ganância.
A pessoa, ela pode também apresentar uma preocupação muito grande com a própria sobrevivência dela, sabe? Então, assim, muita tensão, muito medo de perder, muito medo de não ter. Então, quando o chakra básico ele está desvitalizado, é aquela pessoa, sabe quando acontecem essas questões assim de fechar mercado, como aconteceu agora na pandemia do coronavírus, que o pessoal foi todo pro mercado comprar, né? Com medo que faltasse. Então, é isso, né? Aquele medo que falte. Então, o chakra básico ele está relacionado a isso, com esse medo de que falte, com medo de morrer, com medo de não sobreviver, ok? Olá, pessoal! Vamos para a aula dos chakras, aula importante. Sugiro pegar papel, caneta, fazer anotações, porque